Quem não me conhece aí, levanta a mão. Não é possível. Eu não sabia que era famoso. Bom, me chamo Sérgio. E é muito bom estar aqui com vocês, porque eu sinto uma coisa chamada comunhão de espírito. Isso é muito bom. Deixa a gente bem animado, bem à vontade. Eu preparei uma série de PowerPoint, dois PowerPoints, um para amanhã e outro para tarde. Né? Vocês estão me ouvindo que eu tenho a voz baixa. Bom. Eu estou sem microfone. E de manhã eu ia falar sobre esse assunto, leis, alguma coisa sobre saúde, à tarde também. Mais ou menos sobre saúde, sobre a obra médico-missionária, mais para tarde. Né? De manhã, uma coisa mais geral. E como eu sou físico, eu estou misturando alguma coisa aí com física e leis, mas eu vou fazer de modo genérico, geral. Vamos lá. As minhas palavras não são inspiradas, por isso vocês conhecem meu estilo de palestra. Eu fico lendo, porque eu acredito que vocês vão sair muito mais alimentados se eu ler a palavra de Deus, Espírito e Profecia, do que se eu ficar falando. Pela palavra do Senhor foram feitos os céus e todo o exército deles pelo Espírito da sua boca. Então Deus, antes de tudo acontecer, junto com Cristo, com seu Filho, Ele ensinando a Cristo a formar o universo. O Pai sopra o seu Espírito, o Filho também, porque o Filho é a imagem do Pai em tudo. Então, assim que Cristo foi gerado, o Pai resolveu criar tudo. E Ele criou Lúcifer tão próximo de Deus quanto possível. O terceiro, o primeiro o Pai, o segundo o Filho, o terceiro Lúcifer. Tão próximo quanto Deus como possível. Impressionante nós sabermos a história hoje, né, de tudo. Então hoje nós vamos falar sobre leis. Tudo que Deus criou, nós não tem um átomo, menos que um átomo, não está sujeito à lei. Está sujeito a leis, tudo. Então, a gente precisa entender que há um só legislador que pode salvar e destruir. Quem é esse único legislador? Jesus. Não é Jesus. É Deus. É o Pai dele. O Pai dele é o único legislador. Leis físicas. Vamos começar com a minha área, né? Não se preocupe, só uma pincelada. O período de rotação da Terra em torno do seu eixo, medido em relação a uma estrela fixa, né? Medição com radiotelescópio, muito preciso. 23 horas, 56 minutos, 4,98 milésimos, 903 milionésimos, 691 bilionésimos de segundo. Com essa precisão já se mede a rotação da Terra. Precisa. O que acontece se essa rotação variar em 1 milésimo de segundo? O que acontece? Quando ocorre o fenômeno El Niño, as águas ficam mais quentes do que o normal. Olha só, aqui está a costa do Peru, né? Que as águas mais quentes elas evaporam, né? Quando tem o El Niño, e aumenta a precipitação e as chuvas. Então, El Niño, as águas ficam mais quentes que a normal, cerca de 3 a 4 graus, próxima à costa oeste da América do Sul, segue-se secas prolongadas ou chuvas excessivas, como observado nos anos de 82, 83 e 97. Nesta ocasião, o período de rotação da Terra aumentou 1 milésimo de segundo. Aumentou 1 milésimo de segundo. Já foi
o suficiente para causar catástrofes. Eu me lembro que eu passei na cidade de Tubarão, Santa Catarina, em 82. E tinha uma inundação imensa lá, né, devido ao fenômeno El Niño. A rotação da Terra ficou um pouco mais de 1 milésimo. Olha só. Agora vamos passar dos mundos para o átomo, né? O átomo. O período da órbita de um elétron em torno do núcleo é 10 a menos 16, ou seja, 0,1501. 1 milionésimo de 1 bilionésimo de segundo. É o tempo que um elétron dá uma volta em torno do núcleo. Não Leis. dá pra gente calcular. Não dá para calcular. Quantas leis estão aí no átomo? Tem a lei do eletromagnetismo, tem a lei da mecânica quântica, tem a lei, no núcleo atômico tem leis que é de Fermi e Dirac, que por sinal é a equação mais difícil que eu já estudei no curso, né? Complicadíssimo. Entra a relatividade geral, leis, né? E a escala de tempo do núcleo é ainda menor ainda. O que acontece se essa lei deixar de existir nessa fração de segundo aí? Desfaz o átomo. Desfaz o átomo. Então, a cada segundo, a cada bilionésimo de segundo, o Pai mantém cada átomo do universo. Amém. Por meio das leis que Ele criou. Por meio das leis que Ele criou. O único legislador. A medição do tempo baseia-se em movimentos periódicos. Veja só, hoje nas faculdades é o tal negócio, né? Quando você repete 1000 vezes uma mentira, você introjeta como verdade, né? 1000 vezes disseram para você, o Big Bang, você veio de um Big Bang, e etc. E você introjetou essa mentira, né? Nunca se constatou que se você explode uma bomba atômica, aquele cogumelo lá, daquela nuvem vai sair coisas ordenadas, sistemas, célula, sistemas vivos. Isso é um maior absurdo. Mas, no entanto, conversa com um universitário para você ver. Ele vai ficar bravo se você falar que não é. Olha só, de 1928 a 1956, a medição do tempo, um segundo era 1 dividido por 86.400 de um dia solar, né? De 1956 a 1967, um segundo era 1.31.556.956 parará do ano. E de 67 para cá, a definição de um segundo é 9,192631 9, ok, bilhões 192 milhões 631.770 períodos de radiação correspondente à transição entre os dois níveis interfins do estado fundamental do átomo do césio. Agora que eu estou percebendo que no meu pendrive eu atualizei, mas tudo bem. Eu pus uma outra, mas tudo bem. Essa senoide aí é o período, vamos supor, só para eu ilustrar, da radiação, né? Que o elétron passa para esse nível. Os relógios atômicos atualmente conservam o átomo quase parado, injeta um laser lá, o elétron decai, ele emite uma onda eletromagnética e o segundo é medido por 9 bilhões desses períodos aqui, que tem uma estabilidade impressionante, de milhões de anos não vai variar esse relógio, né? Por quê? Porque as leis são fixas, não mudam nunca. Por isso que tem um padrão, né, aferidor. Bom, vamos passar agora para a leis do corpo.
Tudo é regido por leis. E formou o Senhor Deus o homem do pó da terra, e soprou em suas narinas o fôlego da vida. E o homem foi feito alma vivente. Né? Ele soprou esse fôlego, que é a vida. E o homem tornou-se alma vivente. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, pois Ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas, porque nele vivemos e nos movemos e existimos. Quando alguém falar, Deus existe, aí você responde, você existe? Você só existe porque Deus está mantendo a tua vida a cada segundo. O teu coração está batendo porque Ele está atuando através do seu Espírito. Amém. Veja só como funciona o coração. Né? Tem aqui uma ilustração. Aqui no miolo tem o hipotálamo, manda um impulso nervoso para essa parte aqui, o bulbo, né? Tronco encefálico, que tem uma região ali, de onde sai o nervo vago do sistema parasimpático, e embaixo o nervo, que eu não sei o nome, do sistema simpático. Né? Um acelera o coração, outro desacelera. Você não controla nada disso. Você está dormindo, teu coração está batendo. Aliás, desde que você e eu tínhamos o quê? 6 semanas no útero materno, sístole, diástole, sístole, diástole, sístole, diástole. Converte a tua idade em segundos. A minha, eu estou com 55, vai dar não sei quantos milhões de segundos. Centenas de milhões de vezes meu coração bateu e não falhou uma vez. Né? Eu estou vivo. Então, aí esse pulso nervoso vai lá para o nó cima atrial ou para o nó atrioventricular e essas fibras nervosas controlam o músculo do miocárdio e ele fica batendo. Sístole e diástole, milhões e milhões de vezes, e você não controla nada. A respiração, mesma coisa. Né? Está dormindo, e isso tudo, essa pulsação em função da quantidade de CO2 no sangue, de oxigênio e CO2, automaticamente está sendo regulado pela ação de Deus continuamente. Bom, esse slide mostra uma árvore aqui, células-tronco, né? Vem aí o zigoto, depois ele se divide, daí tem o blastocisto, lá no cordão umbilical tem as células-tronco que se diferenciam em 200 tipos de células diferentes. Né? Cada uma tem uma função específica. Então tem a célula epitelial, tem a da retina, tem do fígado, tem dos músculos, tem do estômago, fígado. Então essa célula tronco faz uma divisão assimétrica, ela se reproduz e gera uma outra diferente. Ninguém sabe direito a explicação. Eu não sou da área de biologia, mas eles dizem que elas estão programadas. Né? Quem é que as programou para elas se dividirem, né, e formarem todas as células do teu corpo? Por exemplo, uma síntese de proteínas. Isso é muito interessante. Né? Aqui no núcleo, vocês devem... Bom, isso é curso colegial. Aqui tem o cromossomo no núcleo da célula. Né? Aqui está o cromossomo no núcleo da célula. E daqui tem o DNA, que é essa fita aqui. Né? Ácido desoxirribonucleico, que tem adenina, timina,
citosina, guanina. Aí ela sai do núcleo e vem aqui para o ribossomo. Esse aqui é o ribossomo. Quer dizer, divide-se, né? Forma um RNA mensageiro. É complicadinho. Aí daí esse RNA mensageiro se fixa aqui no ribossomo, no citoplasma. Aí vem o RNA transportador porque carrega um aminoácido nele. Aí ele vai se aderir aqui na sequência certa, né? Porque tem AT com CG, senão não funciona. 2 ligações de hidrogênio ou 3, tem que ser nessa sequência. E quando a sequência se casa, um RNA transportador com outro, quer dizer, esse aminoácido junto com esse se une e assim vai formando a cadeia de proteína, essa cadeia de proteína aí. Cada célula é uma fábrica de proteína, ou de hormônios, que também é proteína, ou de enzimas, ou neurotransmissores, no caso da célula nervosa. Cada um, assim que funciona o teu organismo, né? Essa bioquímica do teu corpo, que Deus está mantendo continuamente. Bom, aí vem o que? O Rockefeller, em 1850, 60, o avô desse dele, ele vendia querosene lá nos Estados Unidos como remédio. Aí o pessoal começou a reclamar que não estava fazendo o efeito desejado. Aí ele resolveu sumir, ele resolveu simular a morte, né? Colocou a lápide dele lá num cemitério, aqui jaz. E aí ele ressuscitou numa outra cidade lá e continuou a vida, para se safar da perseguição. E aí, na década de 1900 e pouco, os Rockefellers com os Carnegie se uniram para dar bolsa de estudos para universitários estudar sobre fármacos, fármacos, né? Que se fazem em laboratórios químicos, drogas. E daí começou a indústria das drogas, né? As grandes indústrias farmacêuticas estão na mão dos jesuítas, dos Rockefeller, dos Rothschilds. Por exemplo, Sandoz, lá na Suíça, o Arbor, o tio dele é do Federal Reserve, né? Ele, no Sandoz, foi feito o Anthrax, né? Aquela mortal. Então, eles ganham dezenas de bilhões de dólares por ano para matar o ser humano. Essa que é a verdade. Porque as drogas matam. Elas desequilibram a tua bioquímica, né? Eu não vou dizer aqui que de vez em quando você não tem que tomar um antibiótico. Vai ter situação que o negócio está adiantado, você vai ter que tomar um antibiótico, né? Ou faz uma operação, tem que tomar anestesia. Use o teu bom senso. Eu estou me referindo ao uso de drogas, né? Normalmente que o médico te receita. Qual que é a mensagem, né, que Deus quer que a gente dá ao mundo, da cura natural? Os 8 remédios naturais, né? O mundo está morrendo pela ignorância. E a gente tem a mensagem. E a gente tem que... E é essa mensagem que vai terminar a obra. A obra médico-missionária. Você une as duas coisas. A parte técnica ou a parte de saúde com o Evangelho. Se você só fizer uma coisa, se só fizer outra, não vai dar certo. Eu estou acabando de ler o 4º livro do Espírito de Profecia sobre saúde, né? Conselho sobre regime alimentar, Ciência do Bom Viver, Conselho sobre Saúde e Medicina e Salvação. Estou terminando, eu já praticamente terminei. Ellen White sempre repete isso. As duas coisas, né? A mensagem de saúde com o Evangelho. Essa é a terceira, a mensagem de saúde é a mão direita da terceira mensagem evangélica. Quantos adventistas do 7º dia não abriram restaurantes vegetarianos e depois não deu certo, fechou? Por que não deu certo? Porque Deus não abençoa
Deus só abençoa se levar as duas coisas. Ensinar a não comer carne está certo, mas se parar por aí, não valeu o investimento. Tem que ser as duas coisas. A mensagem de saúde e o Evangelho. As pessoas têm que ter o conhecimento da verdade que a gente tem. É para isso que são as instituições de saúde, né? As instituições de saúde, depois eu vou falar mais à tarde sobre isso. Eram para ter inúmeras, pequenas, espalhando todo o território nacional. O que fizeram? Enormes, um aqui, outro ali. Não é assim. Então, a gente tem essa mensagem. Vamos explorá-la e passar. Primeiro, remédio natural, alimentação. Na alimentação, você tem que observar 4 coisas. Primeiro, é a qualidade do alimento que se ingere. Segundo, é a quantidade. Terceiro, é a combinação na mesma refeição. E quarto, o intervalo entre as refeições. Isso daí você não vai conseguir da noite para o dia. Você vai levar meses ou anos até se ajustar. Tá certo? Eu ainda falta para mim. Mas a gente não pode parar. Porque o nível que Deus quer de mim é perfeição. Por mais que negue, não, isso é perfeccionismo, não muda nada. Olha lá, São Mateus 5, esqueci o versículo, sede vós perfeitos, como é perfeito o vosso Pai Celestial. Ninguém vai mudar a vida. Eles criticam tanto, né? E na primeira. Não adianta falar que é perfeccionismo, não adianta. Apocalipse 2,15. Tenho contra ti o tolerardes a doutrina dos nicolaítas, vírgula, coisa que eu odeio a técnica dos jesuítas. Na Segunda Guerra Mundial, a Gestapo do Goebbels, do Himmler, o jesuíta chefe da Gestapo, falava para o Hitler assim: Hitler, se você disser em público uma mentira 1000 vezes, o povo acredita. Então, todos os presidentes fazem isso. E nas igrejas fazem isso. Né? Repete 1000 vezes para você: a salvação é de graça. Você introjetou. E não há nada mais longe da mentira, da verdade, do que isso. A salvação é pela graça é uma coisa, de graça é outra. Né? Aquele que quiser ser meu discípulo, renuncie a tudo. Aquele que não renunciar a tudo não pode ser meu discípulo. Né? Então, complementando o seu. Continuando aqui do remédio. Água. Olha só. Boa água. Eu compro agora essa água aqui, ó. Por incrível que pareça, eu não posso fazer propaganda que está sendo filmado. Depois você corta, hein? Vou fazer propaganda. Essa água aqui é incrível, né? A Coca-Cola comprou isso aqui. A água cristal é a melhor que eu já encontrei na praça. Por quê? Ela tem um pH alcalino, é 8,59. E ela tem uma condutividade alta, né? Ela tem uma condutividade de 120 microsiemens por centímetro. Então, o teu corpo precisa de um ambiente alcalino. O que é isso? O nosso sangue, o pH está a 7,3. Né? Acima é alcalino, abaixo é ácido. A Coca-Cola, o pH é 2,5. Você viu? Quando eu vejo as mães dando Coca-Cola para as crianças, eu falo, a ignorância mata. É câncer na certa, é questão de tempo. Tá? A cura para o câncer já foi descoberta em 1930. É simples, é uma refeição 90 ou 95% alcalina. Você nunca vai ter câncer. É só ter uma refeição 90 a 95% alcalina. Se você vai em qualquer restaurante, shopping, o que estão? Batata frita com arroz branco e carne, regado na Coca-Cola, aquilo é 98% ácido. É câncer na certa, é questão de tempo. Né? Então, o teu sangue tem que estar no ambiente alcalino. A maioria das águas são pH abaixo de 7,3, é ácido. Né? Inclusive as mais caras são ácidas. E por que você tem que ter condutividade? Porque os teus neurônios precisam de impulsos elétricos, os impulsos elétricos que passam por ele precisam de condutividade, só de potássio. Né? Os seus nervos, você tem agilidade.
Então, quando for comprar água, veja, pH, alcalino, condutividade. Depois, ar puro, que aqui é uma maravilha. Exercício físico, luz solar, abstinência do que é prejudicial, repouso, confiança em Deus. São esses os remédios. Né? Quanto custa? Quanto custa? Tudo de graça. Quanto dinheiro desperdiçado, hein? Eu fiquei 10 anos, quando estava na Unicamp, comendo em restaurante. Nossa, que arrependimento. Hoje, graças a Deus, a melhor coisa que eu fiz, uma das melhores coisas, é aprender a cozinhar. Graças a Deus, é tão simples cozinhar. Todo homem devia saber cozinhar. Porque isso é muito importante. É vital para você ter bom sangue. Né? Tudo que você fizer na tua casa é 10 vezes melhor do que qualquer coisa que você come por aí. O nosso sono tem etapa 1, 2, 3 e 4. Né? Nosso sono. REM é Rapid Eye Movement, movimento rápido dos olhos. Né? A etapa 3 e 4 tem umas ondas do cérebro que são lentas. A etapa 1 e 2 é onda mais rápida. Na etapa 3 e 4, a tua pituitária produz o quê? O hormônio do crescimento, né? Que é responsável pelo não envelhecimento, né? E por massa muscular. Depois eu falo do meu caso, por que eu não tenho massa muscular? É porque eu não tenho. É exatamente por isso que eu tenho. Hoje à tarde eu vou falar, não vou falar agora. Ele também, muito rápido. Então, as horas de sono toda a parte hormonal, porque a gente viu aqui as células, né? Produzem os hormônios nas glândulas respectivas. A glândula pineal produz a melatonina que vai, quando chega a noite produz a melatonina. Quando chega o dia, para de produzir a melatonina. Depois o hormônio chamado GABA, que é um ácido gama, esqueci o nome, é responsável por desligar teu cérebro, aí você dorme, né? Não vai mais impulso nervoso para cá. E assim por diante. Você vê que Deus que controla tudo isso no teu corpo, mas você tem que estar em harmonia com as leis, você tem que cooperar com Deus. Então, ar puro, exercício físico, luz solar, abstinência, repouso, confiança em Deus, esses são os remédios, de graça. Isso é de graça. O ar, tal. A salvação não, a salvação vai custar. Leis da hereditariedade. Se eu estiver na frente, né? A felicidade da criança será afetada pelos hábitos da mãe. Seus apetites e paixões devem ser regidos por princípios. Existem coisas que lhe convém evitar, coisas a combater, se quer cumprir o desígnio de Deus a seu respeito ao dar-lhe um filho. Se antes do nascimento de seu filho ela é condescendente consigo mesma, egoísta, impaciente e exigente, esses traços se refletirão na disposição da criança. Assim, tem muitas crianças recebido como herança quase invencíveis tendências para o mal. Leis imutáveis, né? Causa e efeito. Tudo isso precisa ser dito, né? Essa é a mensagem do terceiro anjo. Reforma de saúde com o evangelho, né? Cuidar do corpo, entender como funciona esse mecanismo. E as consequências são dramáticas. Deus estabeleceu em vosso organismo leis que não podeis violar sem sofrer a punição. Para cada transgressão existe uma punição afixada. Não tem jeito, você pode falar, Deus não muda. Nunca a lei vai se adaptar a mim, eu é que tenho que me adaptar a ele. Leis da mente. Olhando para Cristo, adquirimos visão mais brilhante e distinta de Deus. E pela contemplação somos transformados. É uma lei da mente. Televisão.
Você quer que teu filho seja saudável? Não. Eu não vou dizer não tenha televisão, mas eu, se fosse você, não deixava meu filho na televisão. Quer dizer, agora que a gente só aprende depois que não adianta mais, né? Mas se for para começar tudo de novo, televisão. Então o mundo hoje, a gente inevitavelmente, quem mora em grandes cidades, está contemplando, né? Contemplando o crime, tudo. E as pessoas estão ficando ou insensíveis, ou embrutecidas, né? Ou desesperadas, ou tudo junto, pela contemplação. Irmãos, quanto a mim, não julgo que eu haja alcançado, mas uma coisa faço, é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso é outra lei da mente, esquecer do passado. Quem fica remoendo o passado não vai ter cura. O apóstolo Paulo ensina, esquece que você... Se o apóstolo Paulo fosse lembrar quanta gente que ele matou, pensando que estava fazendo bem, inclusive Estevão, né? Ele fica doido. Esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Isso é uma lei da mente. E outra lei da mente. Transformai-vos pela renovação da vossa mente para que... para quê? Experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Lembra a referência? Isso é Romanos 12, 1 e 2. Né? Transformar-se pela renovação da mente é um processo de autorrenúncia. Você tem que mudar. Né? Os psicólogos modernos, ou antigos, sei lá, dizem o quê? Tem muita coisa boa na psicologia, mas essa aqui não é. Você tem que fazer uma regressão e você tem que se aceitar como você é. 2 erros. Primeiro, esqueça o passado. Depois, transforme-se. Mude. Se você está errado, mude. Esse negócio de dizer para a esposa, eu me aceitar como eu sou. Mas dá pra ver. A gente melhora ou pá? Tá bom, tá bom. Essa cor tá perfeita. Dá pra ver. Você tem que me aceitar assim, acabou o teu casamento. Se o marido fala assim para a mulher fala, acabou o casamento, na minha opinião. Transformai-vos, você tem que sempre estar galgando a perfeição. Amor é justamente você evitar o que incomoda o outro. Né? O sistema de progressão continuada que exatamente. Perfeição. Né? Não é eu parei aqui, agora não vou mais. Lei moral. E deu a Moisés, quando acabou de falar com ele no Monte Sinai, as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedra, escritas pelo dedo de Deus. O Pai de Jesus Cristo, que é também o nosso Pai, e o Deus de Jesus Cristo, que é também o nosso Deus, com o dedo dele estava escrevendo as tábuas da lei. E no primeiro mandamento ele diz, não terás outros deuses diante de nós, não é isso? Nós? Não, de mim. De mim quem? De quem está escrevendo. Não é tão simples. Uma criança de 7 anos, você perguntar, ele entende isso. Mas os pastores não. Não é impressionante isso? Isso é impressionante. A única parte da Bíblia que foi escrita por Deus com o dedo dele. Então, pois é. E é a que rejeita. Pois é. João 16. Chegará um tempo que vos perseguirão e vos matarão, julgando com isso que estão fazendo uma obra para Deus. Isso porque não conheceram o Pai nem o Filho. Então, expulsar-vos-ão das sinagogas. É o que está acontecendo. Você é não trinitariano? Vai embora. Não conhecer o Pai nem o Filho. Então, a lei moral e a lei física tem um autor só. Quem é o único legislador? O Pai. Mas eu não conheci o pecado senão pela lei, pois eu não conheceria a concupiscência se a lei
não dissesse, não cobiçarás. Então, a lei mostra o pecado. Na verdade, a terra está contaminada por causa de seus moradores, porquanto tem transgredido as leis, mudado os estatutos, quebrado a aliança eterna. Por isso, a maldição tem consumido a terra. Então, as consequências, né? Lá no começo eu falei, se a rotação da Terra aumentasse em 1 milésimo de segundo, dava os efeitos do El Niño lá. E se variasse 1 segundo, era uma catástrofe mundial. Terrível. Então, qualquer transgressão da lei, física ou moral, as consequências são dramáticas. O povo deveria ser ensinado que a transgressão das leis da natureza é transgressão das leis de Deus. Né? Transgressão das leis da natureza é transgressão das leis de Deus. Para todos os seres criados existe o grande princípio de vida, dependência de e cooperação com Deus. Esse é o princípio da vida. Depender de Deus e cooperar com Ele. Cooperar significa autocontrole. A palavra, qual o objetivo da educação? Eu fui aprender isso depois que não adiantava mais. Isso é antes tarde do que nunca. Qual é o objetivo da educação da criança? O objetivo da educação da criança é ensinar ela autocontrole. Autocontrole do apetite, autocontrole dos impulsos, do pensamento, do temperamento, de tudo. Se você conseguiu isso, você cumpriu seu papel como educador. Dependência de e cooperação com Deus. Quando você estiver numa situação difícil, lembra desse texto aí. Eu dependo de Deus, mas eu tenho que cooperar com Ele. Lembra dos 8 remédios naturais? Confiança em Deus é um deles. E cooperação. Cooperação é obedecer às leis. Isso é cooperação. E confiar nele é a dependência. Ele não faz nada sem a nossa cooperação. Assim que funciona. Esse abandono do eu e essa ligação com Deus, né? E no relacionamento com os nossos semelhantes, né? Aí nós temos a aplicação disso. Perfeito. A frase, o que a lei não podia fazer naquilo que estava fraca pela carne, pode ser entendida analisando a acusação de Satanás. Aqui. Pois o que a lei não podia fazer naquilo que estava fraca pela carne, Deus, enviando seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, pelo pecado condenou o pecado na carne. Né? É difícil esse versículo, né? Essa frase, o que a lei não podia fazer naquilo que estava fraca pela carne, pode ser entendida da seguinte maneira. Satanás, o anjo caído, declarara que nenhum homem podia guardar a lei de Deus, depois da desobediência de Adão. Ele alegava que toda a raça humana estava sob seu domínio. Satanás declarou que era impossível para os filhos e filhas de Adão observarem a lei de Deus, e assim acusou a Deus de falta de sabedoria e amor. Se eles não pudessem obedecer à lei, então a falta estava com quem? Com o legislador que fez a lei. Grave, né? Os homens que se acham sob o controle de Satanás repetem essas acusações contra Deus, asseverando que o homem não pode guardar a lei de Deus. Jesus humilhou-se revestindo sua divindade com a humanidade para poder colocar-se como o cabeça e o representante da família humana. E por preceito e exemplo, condenar o pecado na carne e denunciar as acusações de Satanás como mentirosas. Ah, mas Jesus era divino, eu sou humano, ele tinha poderes que eu não tenho. Será? Se Cristo possuísse um poder especial que o homem não tem o privilégio de possuir, Satanás teria aproveitado esse fato. A obra de Cristo era tirar das reivindicações de Satanás o seu domínio sobre o homem. E só podia fazer da maneira como ele veio, como homem, tentado como homem, prestando a obediência de um homem. Essa é uma das frases mais fortes que eu já li.
A obediência de Cristo a seu Pai era a mesma obediência que é requerida do homem. A obediência de Cristo a seu Pai é a mesma. Aliás, tem uma outra que é parecida, que é a mesma obediência que Deus requeria de Adão antes da queda, que ele exige de nós. Então não mudou nada, Deus não muda. Ele nasceu do Espírito Santo, né? Do Espírito do Pai. E ele já nasceu convertido, porque em tudo ele era semelhante aos irmãos. Então, quando se fala em pré-lapsariano e pós-lapsariano, tem dois tipos de pós-lapsariano: os filhos de Deus e os filhos do diabo, certo ou não? Ambos são pós-lapsarianos. Mas Jesus não era filho do diabo, ele não era amigo, que é carnal. Então a diferença entre ele e nós é que nós nascemos em pecado e depois nos convertemos. Mas Cristo já nasceu convertido, tá? Ele não tinha inimizade contra Deus, porque o pendor da carne é inimizade contra Deus, e Cristo nunca foi inimigo de Deus. Lá em Salmo, que desde o ventre ele foi entregue a ele. Ele nunca foi inimigo, a propensão da carne, né, é inimiga de Deus. Ele já nasceu convertido. Então, quando nós nos convertemos, né, e aquele que é nascido do Espírito não peca, conhece esse versículo de João? Aquele que é nascido do Espírito não peca, por isso que Cristo não pecou. E nós também podemos e devemos chegar a esse patamar. E chegaremos, se pertencermos aos 144 mil, né? E não pecar. Então, a mesma batalha que os convertidos têm para não pecar, Cristo teve desde o começo. Não foi fácil. A mesma batalha que um convertido tem para não pecar, Cristo tinha. Mas como convertido, né? Como mente espiritual, não mente carnal. Mente carnal é inimizade contra Deus. E Cristo nunca foi inimigo de Deus. Então ele não tinha mente carnal. Mas isso não é uma vantagem sobre nós? Então, será que é vantagem? Eu tenho um texto aqui que diz assim: para você se unir a Cristo, você primeiro tem que abandonar todo pecado. E para manter a união com Cristo, também muita vigilância. Muita vigilância. Toda a sua energia, toda a sua capacidade. Então essa foi a luta de Cristo, que é a mesma nossa, para manter a união com Cristo. Então não tem vantagem, porque ele veio ensinar como a gente vive. Entende? Como a gente vive. Então essa aí, tem grupos aí que não explicam as coisas desse jeito, né? Aí tem o problema da carta Butler, e eles não sabem explicar muito bem. Mas se você entender que Cristo nasceu convertido e que ele não tinha a mente carnal, né? Mas da natureza depois do pecado. Aí você vai ver que assim como ele venceu, eu tenho que vencer. Essa é o próprio âmago da mensagem. Se você matar isso, você matou tudo. Porque eu sei que se eu não conseguir, acabou. Eu tenho que conseguir porque ele conseguiu. Essa mensagem. Pois não. Eu tenho para mim que Cristo não era uma vantagem, mas sim uma grande desvantagem. Porque a sensibilidade de uma pessoa que não tem amizade contra Deus para viver vendo a maldade naquele mundo, né, é um sofrimento, eu acho que muito maior do que nós podemos suportar como seres humanos que têm essa inimizade contra Deus na carne, né? Então Jesus Cristo sofreu e sofreu muito, e veio eu penso assim, em mais desvantagem do que nós por essa característica da sensibilidade de não suportar o pecado. Entendi. Não é verdade. O primeiro
Jesus entraria em contradição se ele nascesse com uma propensão exatamente igual à nossa de nascimento, porque ele disse que aquele que já no pensamento cobiça alguma coisa, né, ou quer matar alguém, ele já era homicida, já tem cometido o pecado dentro da mente dele. No pensamento. Ou seja, se ele na esfera do pensamento tivesse essa desvantagem, ele já seria pecador e estaria destituído da luz. Ele vem ensinar como que um convertido chega até o fim. Então o cristão está na contramão do mundo, né? Cristo falou em João assim: o mundo os odiou porque eles não são do mundo. Você conhece algum pastor de qualquer denominação que esteja sendo odiado pelo mundo? Não. Estão sendo honrados pelas autoridades civis, religiosas. Existem, mas nós não as conhecemos. Existem, mas não conhecemos pela mente. Mas então, o caminho é estreito. Tá? O caminho é estreito. Então, o cristão está na contramão do mundo. Tende bom ânimo porque eu venci o mundo. Mesmo o mundo foi contra Cristo. O Cristo era o alvo de toda a hoste do mal. Tende bom ânimo porque eu venci. Ao vencedor dar-lhe que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci. Amém. No juízo teremos que responder à pergunta: o que você fez com o que era meu? É que a gente não lê a Bíblia direito. Caiu minha ficha, demorou para cair minha ficha. Quem dirá no grande dia do juízo final: receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Da mesma forma o Senhor dirá: servo mau e negligente, cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros. E eu, ao voltar, receberia com juros o que é teu? Não, o que é meu. Mateus 25. Milhares dos que agora são inúteis à causa de Deus deveriam estar cavando os talentos enterrados, elevando-os aos negociadores. Eu tenho privilégios, recebi privilégios e oportunidades que vocês não tiveram, algumas. Meu pai me pagou estudo, tá? Eu tive oportunidade de ter alguns títulos. Como é que Deus me considera? Servo, você deve para todo mundo que tem menos que você. Assim que Deus me considera. Tudo que eu tenho a mais do que você, eu devo a você. Eu te devo. Eu te devo. Assim que são as coisas. Né? Jó, como que Deus quer que a gente age? Né? Os ricos, né? Porque a teologia da prosperidade. Jó era rico. Mas e o caráter de Jó? Ele ia lá, ele não esperava que o pobre fosse bater palma na porta da casa. Ele ia atrás, ia na praça. Tem alguém aí que chegou de viagem? Tem alguém precisando de alguma coisa? Tem alguma contenda aí que eu posso resolver? Manda para casa lá e tal. E é exatamente assim que Deus quer que a gente haja. A gente tem que ir atrás. Desenvolver os talentos é uma coisa séria demais. Tá? Isso não é ensinado. É uma coisa séria demais. Tem gente que pensa que o objetivo da vida é ser feliz. O objetivo da vida não é ser feliz. O objetivo da vida é ser útil. O objetivo da vida é desenvolver seus talentos para ser útil. Esse é o objetivo da tua vida. Se você puser como objetivo da tua vida ser feliz, você vai se frustrar tremendamente. Tá? Se você puser como objetivo da vida ser útil, aí por tabela você pode ser feliz. Mas se você for útil, você já é feliz. Pois é, por tabela, né? Não que você pôs como objetivo. Mas a mídia repete 1 milhão de vezes, e você projeta que o objetivo da tua vida é fazer o que você gosta e ser feliz. Você põe como foco ser feliz e não é isso. Você nunca vai conseguir. Isso é o oposto do que ela está falando. O objetivo da vida é desenvolver os talentos para ser útil. Isso. Cristo ensinou o quê? A árvore que não dá frutos, ela é cortada e lançada no fogo. Então, eu tive privilégios e oportunidades. Olha como é sério. Olha como é sério.
Dezenas de vezes, Ellen White fala assim, nos testemunhos para a igreja: pesados nas balanças do santuário e achado em falta. Pesado na balança do santuário e achado em falta. Ou seja, a igreja será julgada pelos privilégios e oportunidades que teve, né? Se ela não chegar nesse nível aqui que Deus propôs, porque Ele deu condição. Ele deu condição para você chegar aqui. Se você negligenciou, porque você fez corpo mole, digamos assim, né? Você fez corpo mole, então você não vai chegar aqui, você vai chegar aqui, tá? No juízo final, abrir o teu livro, você vai ser pesado na balança e achado em falta. Isso aqui está faltando. Meu amigo, pensa nisso. Quando caiu minha ficha, falei, ai, ai, ai. Ó, Deus não faz nada sem a cooperação do homem. Não adianta. Ele vai te ajudar se você... Ele está lendo teus pensamentos. Está fazendo corpo mole? Não. Você tem que dar um duro danado. Você tem que imitar Cristo. Cristo não fez corpo mole. Isso daí é muito sério. E isso não é ensinado para a gente. Você tem que cavar. Porque isso daí é vida ou morte. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai-vos a Deus no vosso corpo e no vosso espírito. Tem Bíblias que omitem essa frase, e no vosso espírito. No vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a você mesmo. Você faz o que você quiser. O que pertence a Deus. O que você fez com que era meu? Essa vai ser a pergunta. O que você fez com que era meu? Eu estou mantendo teu coração desde a sexta semana da tua fecundação. Nunca falhei com você. Está batendo o coração até hoje. Você está cooperando comigo na reforma de saúde? Eu nunca... As minhas leis estão aí. É para você ir lá e entender o funcionamento do teu corpo. E ficar em harmonia com as leis. Elas não vão mudar. É você que tem que mudar. Possuir talentos não é suficiente. Você deve usá-los não simplesmente para obter proveito próprio, mas para a honra a Deus, que os concedeu. Tudo o que você tem é emprestado por seu Senhor, e Ele o requererá de sua mão com juros. Pensa nisso. A quem muito foi dado, muito se lhe pedirá. Exatamente. Eu tive privilégios e eu tive oportunidades. O meu nível está aqui. Eu tenho um tempo de graça para chegar até aqui. Se eu desperdiçar meu tempo de graça e só chegar até aqui, eu vou ser pesado na balança do santuário. Isso aqui está faltando. E agora? Tudo o que você tem é emprestado por seu Senhor. Porque todos devemos comparecer ante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o que tiver feito no corpo, no seu corpo, espírito e corpo, conforme aquilo que tem feito, quer seja bem, quer seja mal. Qual é a pergunta que eu vou ter que responder? O que você fez com que era meu? Eu te emprestei confiança, te dei oportunidades e privilégios. Teu pai te pagou estudo, olha aí, e agora? O que você fez com o que eu te dei? Isso aí. Disse o anjo: de cada talento Deus requererá juros. Cada cristão deve avançar de força em força e empregar todas as suas energias na causa de Deus. De cada talento Deus requererá juros. Quem enterrar na terra, disse o anjo. Então, doutrina dos nicolaítas, graça barata, é coisa que Deus odeia. É tão oposta à verdade. A verdade é que temos que vencer como Cristo venceu. Essa aqui é a verdade. Então, os talentos: o corpo, o espírito, habilidades da mente, o tempo, os recursos. Tudo. Porque o dinheiro
Deus nos deu forças, habilidades da mente para adquirir riquezas. O tempo, por que o tempo é dele, não nosso? Primeiro porque ele mantém o coração funcionando, ele mantém todo o corpo em funcionamento. A gente está vivo porque ele está mantendo. Esse é o primeiro motivo. Outro motivo é que se ele não mandasse os seus anjos para me guardar, os demônios me matariam. Eu não tinha a menor chance, eu estou na contramão do mundo. O mundo me odeia, porque eu tenho a verdade. Eu não ia sobreviver. O tempo que eu tenho é um tempo de graça que Deus está me dando, que os anjos estão aqui, estão protegendo minha vida dos demônios. Amém. Né? Então, por dois motivos. Primeiro, que ele mantém as minhas células funcionando, oração. E pelo fato de ele mandar seus anjos para me guardar, ele está me dando um tempo. O que você fez com o que eu te dei, com esse tempo? Você jogou fora o tempo? E os recursos. E eis que venho sem demora. E comigo está o galardão que tenho para retribuir a cada um segundo a sua fé. É segundo a sua fé? É segundo as suas obras. Só que essas obras foram motivadas pela fé. Certo? Foram motivadas pela fé. Mas é segundo as obras. Quem fez muito recebe muito, quem fez pouco recebe pouco, quem não fez nada nem entra. Porque para chegar lá tem que ter feito um pouco. Acabou. Então é isso. Hoje à tarde eu vou apresentar uma outra coisa. E vocês estarão aqui, né? Eu não sou cabeça de ninguém, falo isso sempre, repito. Eu sou servo seu. E tudo que eu tenho a mais eu devo ser. Então essa é a minha posição. E nós precisamos nos unir em Cristo. Cristo é a nossa cabeça. Né? Cristo é a nossa cabeça. Ele soprou e deu talentos. O Bruno tem um talento que eu tenho. Cada um tem que se unir na diversidade de talentos, tendo a Cristo como cabeça. Essa é a igreja de Deus. Aqueles que estão unindo na mesma fé, na diversidade de talentos, tendo Cristo como cabeça. Qual que é a igreja falsa? Tirou Cristo como cabeça, pôs o Papa, pôs o presidente da Conferência Geral, pôs o pastor. Pronto, já tirou Cristo. Depois não é mais na unidade de talentos, é na diversidade de doutrinas. Ecumenismo, não vai dar certo nunca. Então a verdadeira igreja é uma fé só, Cristo como cabeça, e a gente unido. Vou falar só uma ilustração que Deus mostrou para mim como que eu deveria ser. Você vê um cavalo num pasto, um cavalo muito bonito, e de repente chega um cavaleiro. Se esse cavalo continua no pasto, o que ele vai fazer? A vontade do cavalo comer pasto no caso dele. Mas se o cavaleiro monta no que faz, vai na batalha. Aguentar o arreio. Então que Deus nos abençoe para que a gente continue aprendendo, né? Aprendendo sempre que a nossa posição é de humildade diante de Deus. Fly away in the twinkling of an eye.